Salve, salve galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou Samuel Leite e você já sabe, se você já se perguntou, e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então como eu há 2, quase 3 anos digo aqui pra você, meu amiguinho, minha amiguinha, este podcast é feito exclusivamente e muito carinhosamente pra você. E antes da gente ir pro nosso episódio de hoje, eu quero deixar um recadinho pra vocês, pra fazer um convite muito especial pra você, meu amiguinho, minha amiguinha, que quer participar, isso mesmo, que quer participar aqui do esse podcast do É Por Isso. A gente criou uma caixa postal de voz. O que é isso, tio Samuel, uma caixa postal de voz? É o nome bonitinho que a gente tá dando pro WhatsApp. Então você pode pedir aí pro seu papai, pra sua mamãe, incluir o nosso número no seu celular. E a partir dessa inclusão, digamos assim, vocês podem entrar em contato diretamente com a gente e mandando o seu e se pra gente se divertir e rir juntos e pensar juntos sobre as suas reflexões, né, os seus pensamentos e, quem sabe, a sua curiosidade para que a gente possa convidar algum cientista, algum especialista lá pro É Por Isso. Então, tanto pro e se quanto pro É Por Isso, a sua contribuição vai ser muito bem-vinda. Então, papel e caneta na mão para anotar o nosso número de telefone para você mandar o seu recadinho de texto ou de voz. Vamos lá, é 19 99 49 81 659. Vou repetir, 19 que é o código de área, 9949 81 659. É muito simples, você grava o áudio, manda pra gente e aí a partir desse momento você já vai fazer parte do nosso podcast. E o nosso É Por Isso de hoje ele é muito especial, porque ele é em comemoração ao Dia do Trabalho, que aconteceu ontem, no dia 1º de maio. E para explicar o porquê que o trabalho existe, eu tô aqui com o Rodrigo Zotz, que é social media, designer, ilustrador e cineasta, e também tem um canal no YouTube e podcast sobre história e geopolítica, chamado GeoPizza. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Rodrigo Zotz. Olá, Samuel. Olá, todo mundo. Muito obrigado pelo convite. Como o Samuel adiantou, sou aqui do GeoPizza, formado em comunicação social pela PUC do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e é muito bom estar aqui nesse meio para falar tanto de algo que nós fazemos, todo dia ou quase todos os dias, que é o trabalho. É isso aí. E você sabe, eu não sei se você já percebeu aqui, Zotz, quando você faz parte desse momento do É Por Isso, você ganha um título, que é o título de tio. Então agora você vai virar o tio Zotz. E eu queria que você explicasse pra gente, então, e pros nossos ouvintes, o que caracteriza trabalho, né? E, por exemplo, por que brincar não pode ser, de alguma forma, considerado trabalho? Ou pode? Então, Samuel, o trabalho, ele normalmente caracteriza você prover, você prestar um serviço pra alguém ou pra alguém, né? O valor desse seu trabalho, ele vai mudar de sociedade para sociedade, de época em época. Já brincar é o que você pode fazer tanto assim individual, você com a sua imaginação, quanto também coletivamente com outras pessoas. É também uma etapa bem crucial, eu diria, para o seu desenvolvimento, a sua formação, sua socialização. Já trabalho, ele é definido de uma forma bem diferente, né? Trabalho é uma atividade que vai agregar valor economicamente para a sociedade que você tá. Diferentes economistas, diferentes sociólogos, eles vão lá definir o trabalho de diferentes formas. Então você definir o que é trabalho sempre vai depender da corrente econômica que você tá olhando e também da corrente ideológica que você analisa. Por exemplo, muitos economistas no século XIX, eles vão definir trabalho como uma troca voluntária ou não, algo coercitivo ou não, em que você vende o seu tempo e seu esforço para gerar um valor ou uma mais-valia para alguém ou para alguém. E aí existem interpretações. Essa mais-valia não necessariamente vai corresponder proporcionalmente ao seu trabalho que você investiu. Pode, por exemplo, representar um valor menor, pode ser uma espécie de transferência de riqueza. E aí entra diferentes categorias. Por exemplo, certos países, certas pessoas, certas empresas, elas vão propiciar que essa transferência de riqueza ocorra em um grau maior do que outro. Isso pode gerar uma sociedade
Não muito desigual, mesmo que todo mundo trabalhe muito bonito, mesmo que todo mundo faça os seus desempenhos, sua rotina muito regrada. Por exemplo, hoje você pode ter um trabalhador inglês médio na Inglaterra trabalhando menos, mas tendo um poder de compra maior do que um indiano, que trabalharia muito mais. Perfeito, tio Zotz. Acho que todo mundo que está nos ouvindo agora, principalmente os papais e mamães que estão mais imersos dentro dessa equação do trabalho, entendem muito bem isso que você quer dizer, né? Da desigualdade ou da eterna luta para poder manter igual, digamos assim, essas relações de trabalho para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais compatível aí com um movimento de equilíbrio e tudo mais. Mas eu queria te perguntar, que também é uma dúvida que muita gente tem aqui, que é: quando é que efetivamente as pessoas começaram a trabalhar? Então, como eu até inseri aqui no início, o trabalho, se a gente for tomar como exemplo, você prover um serviço para alguém ou alguém em uma sociedade ou uma comunidade que você está inserido, se esse trabalho visa a atender alguma demanda local, no modelo que você está inserido, bom, isso é um tipo de trabalho, né? Se a gente definir o trabalho assim, a gente meio que sempre trabalhou desde que a gente começou a viver em comunidade. Desde quando a gente aprendeu a se comunicar oralmente, ocorreu alguma troca. E uma hora ocorreu o trabalho, não é mesmo? Mas com o passar do tempo, algumas civilizações, a gente pode dizer, padronizaram mais o seu trabalho do que outras civilizações. Então você vai ter diferentes trabalhos em diferentes locais, em diferentes meios. Então se você pensa, não tem emprego nesta cidade pra mim, você pode estar certo, né? Nem todas as cidades vão ter o mesmo tipo de oferta e demanda de emprego. Por exemplo, citando um exemplo que eu gosto de fazer muito também no podcast que eu apresento, o Joe Pitts, você vai ter cargos públicos na Roma Antiga no ano 100 depois de Cristo. E eles já tinham lá pré-definidos coisas como salário, alimentação e férias. Mas você pode ter, ao mesmo tempo, outras civilizações que não são tão burocratizadas, não tem tantos centros urbanos. E esse trabalho, ele não era tão regrado. Isso dependeria mais da época do ano, dependeria mais do clima, do funcionamento das estações. Então era algo que, assim, flutuava. Mas isso não significa que essas sociedades não eram organizadas e não tinham trabalho. Por exemplo, se a gente for pegar cidades ou civilizações que dependem muito do funcionamento do ano, eu gosto de citar, por exemplo, os indígenas da cultura mississippiana, que é do leste do atual Estados Unidos. Eles viviam em diferentes comunidades ao longo de rios, mas muitos deles ocasionalmente faziam peregrinações ocasionais, peregrinações religiosas, para uma cidade que se chamava Cahokia, no século XIII, que fica no estado de Illinois. Isso normalmente era em um período muito específico do ano. Isso ocorria de uma forma semelhante em vários locais do mundo no século XIII. Você vai ter no México, na cidade de Teotihuacan, que algumas pessoas conhecem, a famosa cidade de pirâmides, perto da cidade do México. Essa era uma cidade que a população flutuava muito. Você não tinha uma população lá muito fixa, porque lá tinha muitos templos, muitas estruturas religiosas, as pessoas moravam mais afastadas. Então eu digo, depende do local que você tá, depende da época. Mas se você tem lá duas pessoas morando juntas, eu acredito que já possa existir um conceito de trabalho aí, podendo ser bom ou ruim, podendo ser explorativo ou não. Perfeito, tio Zotz. E os tipos de trabalho propriamente dito, eles mudaram muito do começo dos tempos para hoje, ou eles seguem mais ou menos iguais? Então, né, isso também é até um desenvolvimento que eu tava falando aqui. Porque trabalho, ele sempre existiu. A forma de definir ele e de entender ele é que mudou um pouco. Você prover serviços para sua comunidade é algo muito mais amplo e existe desde quando, por exemplo, a gente era caçadores-coletores. Desde quando a gente vivia como nômades. Mas quando o ser humano ele se tornou sedentário, praticando agricultura, por assim dizer, não é sedentário de não fazer exercício, é de não ter que caçar todo dia. Bom, o que isso significa você agora começar a plantar o seu milho, a sua mandioca? Você precisa de pessoas mais especializadas em diferentes tarefas no mesmo local. E esse grau de especialização e complexidade vai aumentando. Agora, por exemplo, você vai ter uma pessoa que precisa sempre plantar. Você vai ter uma pessoa que vai ceder essa terra para esse agricultor. Esse dono da plantação, ele também pode dar, sim, uma melhorada na sua plantação. Ele pode colocar uma vila
comercial, ele pode empregar comerciantes que vão ter oficinas naquele vilarejo. Esses donos de oficinas, eles podem pensar, eu também preciso de mais pessoas para trabalhar comigo, preciso de aprendizes. E aí eles pensam, mas eu tenho tantas mercadorias valiosas, eu preciso de algum tipo de segurança para que ninguém me leve isso na noite. Então, esse artesão, ele pode pedir pro dono da plantação, por favor, me veja soldados, exércitos. E aí você começa a ter uma demanda pelaquela comunidade que vai criando uma fama de gerador de empregos, digamos assim. Lá, agricultores podem trabalhar, artesãos, soldados. Então vai se criando uma coisa complexa que você não teria se você fosse um caçador-coletor, como você foi durante boa parte, assim, da evolução humana. E não importa muito que continente você for olhar, com o aumento da agricultura e do sedentarismo, você começa a ter sociedades mais complexas. Você pode pegar qualquer lugar, Anatólia, atual Turquia, na Babilônia, Egito, Mesopotâmia, se você pegar burgos medievais na França, na Inglaterra, ou impérios maiores como Etiópia, Malha, Azteca, Inca, Britânico, tinham como base sistemas de agricultura padronizado. Então isso era a base. E com essa base, com essa segurança de comida, você consegue ter novas profissões, vamos dizer assim. Você consegue ter artistas, você consegue ter mensageiros, leitores, oradores, médicos, líderes, chefes religiosos. Mas a diferença hoje em dia, não é? É que o trabalho ele é muito mais padronizado e globalizado, como é de se esperar. Porque as demandas de hoje, elas são muito mais globalizadas do que há séculos atrás. Você tem hoje profissões semelhantes ao redor do mundo, nos diferentes continentes. Profissões que elas não têm tanta diferença assim. Pegando um exemplo, você pode ser um ilustrador na Argentina e você também pode ser um ilustrador e migrar para as Filipinas. O mercado desses ambos países pode ser bastante diferente, mas você pode utilizar as mesmas habilidades que você aprendeu na Argentina, nas Filipinas. Você consegue ter essa adaptação, por mais sofrida que seja hoje, não é tão difícil quanto era antigamente. Se você fizesse isso há 400 anos, vamos dizer assim, se você pegasse um Mapuche na Argentina, ele dificilmente se adaptaria ao modo de vida de um guerreiro Maharika nas Filipinas no século XVII. Então é isso que eu quero mais dizer. Então o trabalho sempre existiu, mas é impossível também você desassociar ele do modelo econômico que você tá e da época que você tá e da classe social, né, que você tá. Isso é um ponto que eu também resgato, que é bem importante. Por exemplo, no Brasil, em 1700, se você tivesse aqui um escravizado que trabalhasse muito no inverno, no verão, em milharais ou em moinhos, por mais que ele trabalhasse, ele jamais teria, digamos, 1/3 do grau de riqueza que um colono, um acionista de uma empresa, Companhia das Índias Ocidentais, por exemplo, que era uma empresa antiga da época, teria. Por mais que você tivesse um acionista e um escravizado na mesma cidade, eles nunca iam chegar no mesmo patamar de riqueza. E se a gente for avançar na linha do tempo, se você pegar um imigrante japonês no Brasil, século XX, em 1920, ele era um baita trabalhador, mas ele estava sujeito a uma série de leis que um brasileiro normal não estava submetido. Por exemplo, estrangeiros nessa época no Brasil, eles não podiam aderir a greves trabalhistas. Já um brasileiro normal até poderia. 20 anos depois, em 1940, um japonês não poderia falar japonês no Brasil. Olha só. Foi uma série de leis que proibiu também esse nacionalismo japonês, junto com o alemão e italiano. Então, de novo, o trabalho com certeza mudou, mas ele nunca foi e ele nunca é igual para todo mundo. Com esse aumento de possibilidade de você ter acesso a bens, você também tem um aumento dessa desigualdade de riqueza entre essas classes que querem serviços e entre essas pessoas que prezam serviços. Você vai ter pessoas que conseguem concentrar muito mais riqueza do que outras, sem necessariamente ter contribuído para aquela comunidade que eles vivem. Por exemplo, você vai ter monarcas, herdeiros em diferentes séculos hoje em dia, ou há 1000 anos, que não necessariamente trabalharam para ter acesso à riqueza que eles têm. Isso sempre existiu. Isso pode ter sido intencional ou não, mas em certos momentos da história, em certos momentos de crise, essas diferenças entre as classes podem aumentar. E é sempre importante lembrar que com o passar do tempo, necessariamente não significa que essas diferenças vão acabar, né? Você pode estar passando agora por momentos um pouco mais difíceis na sua vida que você estava passando há 10 anos, né? Isso não está só relacionado com que você está tomando mais responsabilidade, você é uma pessoa mais madura, mas as coisas estão complicadas para todo mundo, então é importante pontuar isso também.
Perfeito. Olha só, e uma das coisas que também eu acho que vai nessa mesma linha de curiosidade, de entendimento, é justamente tentar entender o porquê que surgiu o Dia do Trabalho, né? Por que ele existe? Como é que foi o surgimento do Dia do Trabalho? O que de fato se celebra nessa data tão importante? Então, o Dia do Trabalho ele é uma marca bem curiosa, porque dos 195 países que nós temos agora, nesse mundinho, 80 deles comemoram o Dia do Trabalho no dia 1º de maio. Alguns países eles não comemoram nessa data, por exemplo, a Austrália, Canadá e Estados Unidos, que tem o Dia Nacional do Trabalho no dia 4 de setembro, por exemplo. Mas por que eles são diferentões, né? Para entender isso, é preciso primeiro entender por que o 1º de maio foi escolhido como Dia do Trabalho em muitos países. Eu acho que algumas pessoas devem ter pensado nisso eventualmente. Devem ter pensado ontem, né? Se foi o caso, no dia 1º de maio. Essa data foi escolhida por organizações trabalhistas e sindicais que estavam se mobilizando no século XIX para reivindicar diferentes direitos trabalhistas. Por exemplo, na época, fim do século XIX, em muitos trabalhos de fábrica nos Estados Unidos, era comum que as pessoas trabalhassem 6 dias por semana e com uma carga horária de 10 a 15 horas por dia. Nossa. As crianças também elas podiam trabalhar a partir dos 5 anos. Elas podiam desempenhar funções como limpar certos componentes de uma fábrica ou separar peças de máquinas, porque elas tinham mãos mais delicadinhas. E como quase todo feriado no mundo, o Dia do Trabalho ele não surgiu lá por um motivo muito bonito, não foi algo tão legal. Normalmente é por um motivo trágico e esse aqui não é tão diferente. O que ocorre é que no dia 1º de maio de 1886, nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, no estado do Michigan, uma greve geral ocorreu que foi promovido por sindicalistas, por socialistas e anarquistas no mercado da cidade que se chama Haymarket. E o que eles queriam era algo um tanto simples. Eles queriam a implementação de um turno de trabalho por 8 horas ao dia. Porque nessa época podia ser até o dobro. Só que nesse dia, ao longo de todo o país, todos os Estados Unidos, mais de 300 mil trabalhadores de 13 mil empresas diferentes no país aderiram a essa greve. Mas Chicago ficou conhecida como o epicentro desse conhecimento. E essa paralisação durou até o dia 3 de maio de 1886. Durou mais de 2 dias. Porque nesse momento a coisa começou a ficar um pouco feia. Começou a ter mais conflito entre a polícia e os grevistas, que pressionavam eles a voltar para trabalhar. E durante esse dia, no 3 de maio, a própria polícia acabou atacando o Sindicato Metalúrgico de Chicago, dizendo que lá tinha muitas pessoas anarquistas infiltrados. E nesse acontecimento, nessa repressão, 8 civis morreram e 40 ficaram feridos. Mas o que mais marcou, o que gerou essa comoção que futuramente levaria ao feriado, é que nesse acontecimento 5 sindicalistas anarquistas eles foram presos e eles foram condenados à forca. Embora não tivesse provas contra eles, eles acabaram enforcados numa sexta-feira que ficou conhecido como uma sexta-feira negra. Em inglês recebeu o nome de Black Friday. Então sim, é daí que veio o nome Black Friday com um significado totalmente diferente hoje em dia, né? Mas a partir dessa data, acredite ou não, a jornada de 8 horas não foi aplicada nos Estados Unidos. Ela não foi aplicada em quase nenhum país. O feriado só foi adotado um pouco mais adiante, porque muitos países tiveram a sua história própria, trabalhista e operária, e muitos continuaram na luta para implementar isso. Por exemplo, a França só foi instituir lá 8 horas de trabalho em abril de 1919 e também declarou junto o 1º de maio como feriado nacional. No ano seguinte, em 1920, a União Soviética fez a mesma coisa. Ela acabou decretando como feriado nacional o 1º de maio. Isso influenciou outros países. O Brasil adotou isso em 1925, o 1º de maio, pelo presidente Arthur Bernardes. Os Estados Unidos não adotou o 1º de maio, porque ele ficou com receio de que isso podia, assim, deixar os nervos de muitos sindicalistas um pouco mais quentes. Então ele somou isso ao dia 4 de setembro para comemorar o início do verão deles. Outros países com uma cultura semelhante aos Estados Unidos, como Canadá e Austrália, foram atrás e também fizeram isso. Mas a parte mais curiosa é que os Estados Unidos só adotaram um turno de 8 horas por dia em 1938, pelo presidente Roosevelt.
Então você veja só, o Brasil adotou isso muito antes. Adotou isso em 1925 e os Estados Unidos 13 anos depois. E qual que é a importância, tio Zotes, de existir uma data para falar sobre trabalho? Então, eu acredito que o feriado, ele pode ser um bom exercício, né, de reflexão para certas coisas que ocorreram na história. Ao menos é intrigante, né, para algumas pessoas que estão ali no feriado, pensando por que eu não trabalho hoje, né? Vai lá, dá um Google, escuta esse podcast, você vai ficar sabendo. Então eu acho que nesse contexto, o nosso país, o Brasil, ele podia aproveitar isso para relembrar a história trabalhista, a história operária dele. Embora eu tenha falado bastante aqui da história operária dos Estados Unidos, porque foi isso que chegou até nós, o Brasil ele também só adotou o dia de trabalho depois de muita paralisação e de muita greve. Isso que eu comentei do presidente Arthur Bernardes adotar o dia do trabalho não foi um belo dia que ele acordou e falou: uau, que vontade de meter um 1º de maio aqui, um feriado bem legal. Não foi assim. Você tem uma história de paralisações bem grande ao longo da industrialização do país. Por exemplo, em 1907, ocorreu a primeira greve geral dos trabalhadores no Brasil. Isso também foi impulsionado por uma lei que dizia que era possível que um imigrante fosse expulso do Brasil se ele aderisse às greves. Então lembra disso que eu falei de que japoneses estrangeiros não podiam entrar em greve? Tá aí o motivo. Essa greve de 1907 mostrou pro governo que os brasileiros não estavam lá muito contentes. Brasileiros ou estrangeiros, né? Mas 10 anos depois, em 1917, em São Paulo, ocorreu uma outra paralisação que durou vários dias. Isso resultou em vários conflitos e vários tiroteios da polícia com operários da indústria têxtil, alimentícia, com também ferroviários e também pessoas que trabalhavam em gráficas na época. E o que essa greve de 1917 queria? Ela não queria o 1º de maio como feriado. Ela queria, na verdade, melhores salários, jornadas de 8 horas, fim do trabalho infantil, aposentadoria e assistência médica. Muitos desses fatores só foram empregados muito mais pra frente. Como muitos pais aí podem saber, ou também até jovens estão estudando isso, foi a partir da década de 30 com a CLT, com o Getúlio Vargas. Perfeito. Bom, o nosso podcast aqui, tio Zotes, ele é um exercício de imaginação. A gente volta e meia pensa em cenários hipotéticos, imaginativos, alguns até caóticos, que é mais ou menos o caso aqui. Mas eu queria te perguntar o seguinte, na sua visão, o que você acha que aconteceria no mundo se os direitos dos trabalhadores fossem proibidos ou, pior, se eles não existissem? Então, esse tópico, infelizmente, ele não é tanto um exercício de imaginação, né? Porque durante boa parte da história, direitos trabalhadores não existiam. E em alguns países até hoje, eles não existem. Existem formas e formas para você olhar para isso. Por exemplo, se você for pegar o passado para comparar, é um pouco difícil. Como eu comentei, há 500 anos atrás, o mundo não era que nem hoje. Mas você tinha um certo tipo de mobilização para que as pessoas se impedissem de, assim, entrar em um trabalho muito ruim. Por exemplo, artesãos dessa época, que trabalhavam em guildas, eles podiam se mobilizar para evitar concorrência, trabalho desleal ou um trabalho que fosse desvalorizar muito eles. Funcionaria de uma forma bem anacrônica até, como um tipo de organização de trabalho, mas não a nível que a gente conhece hoje, né? Mas durante boa parte do século XIX e XX, essa dinâmica de trabalho era muito mais parecida com a de hoje. E não tinha direitos trabalhistas, né? Você teve greves ao longo de toda a história e essas greves elas foram interpretadas de diferentes formas. Você vai ter, por exemplo, greves de camponeses na Europa feudal, você vai ter greves de colonos na América no século XVII, mas eles nunca resultavam em muitas medidas satisfatórias para quem era grevista, né? Eles normalmente eram expulsos ou perseguidos pelo conselho da cidade. Mas nesse século XIX e XX, com o aumento dessa industrialização, você tem aumento da comunicação. Isso é muito importante, porque as pessoas começam a reparar que em diferentes lugares, muitos operários e trabalhadores perceberam que mesmo eles trabalhando a mesma coisa, eles recebiam salários um tanto desiguais, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, boa parte do século XIX as mulheres não podiam votar, elas não podiam ser donas de propriedades, elas também ganhavam menos da metade que os homens na maioria dos ofícios, mesmo trabalhando a mesma coisa. E você questionar esse tipo de coisa não era algo lá muito bem visto. E isso não é algo tão antigo que se a gente for pensar,
Porque no Brasil, a legislação trabalhista só foi implementada em 1943, reconhecendo formalmente o que você pode ou não fazer no seu trabalho. Embora eu comentei que certas garantias trabalhistas são na década de 30, em 1940 você tem algumas definições do que você pode ou não ser demitido, o que é legal ou não você reivindicar no seu trabalho. E foi só em 1988, minha gente, alguns pais já estavam vivos nesse momento. Com a Constituição Federal, ela pautou o que é greve e o que é direito de todo trabalhador. Porque durante esse tempo, desde a década de 40 até 80, as coisas mudaram um pouco. Por exemplo, só em 1962, com uma greve geral, que foi garantido o 13º salário dos trabalhadores. Com o regime e a ditadura de 1964, a Organização dos Trabalhadores no Brasil teve um forte baque. Era muito mais fácil você desmobilizar qualquer paralisação e greve nessa época. Só em 1978 que você começou um novo ciclo de greves em meios urbanos e também paralisação nos campos. Em alguns países hoje em dia que você não vai ter direitos trabalhistas, vamos supor, Emirados Árabes Unidos, uma monarquia absolutista, quem prove o serviço, ele pode saber exatamente o que ele quer ou não fazer. Então você tem certos contratos de trabalho que eles não têm data para acabar. Eles podem ser o tempo todo expandidos, prorrogados, e você tem muitos trabalhadores de outros países, filipinos, indianos, morando lá muito mais tempo que gostariam, com salários muito menores, trabalhando principalmente na área de construção e engenharia civil, e a situação não é nem um pouco interessante. Então é também uma forma de você olhar como o resto do mundo está se portando a isso e ver que certos países entraram nessa corrida um pouco antes ou se mobilizaram com um maior sucesso do que a gente. Então não é tanta imaginação, infelizmente. Infelizmente. Bom, então é por isso que o Dia do Trabalho existe. Olha só, tio Rodrigo, eu queria muito agradecer o teu tempo e essa aula enorme e muito bacana que a gente teve. Eu aprendi muita coisa hoje, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui também aprendeu contigo. E antes da gente concluir o nosso papo aqui, eu queria muito que você passasse os links para a gente poder chegar até o teu trabalho, para conhecer um pouco mais do teu podcast, enfim, para a gente poder conhecer um pouco mais dessas histórias tão importantes e interessantes aí que você dividiu com a gente. Então, obrigado, Samuel, muito bom estar aqui. Espero que eu não tenha feito um monólogo muito grande. Mas, para quem quiser seguir o GeoPizza, você encontra ele em quase qualquer rede social. No Instagram, só digitar GeoPizza. No Twitter, só digitar GeoPizza, mas com 3Z nesse caso. E nós sempre estamos fazendo várias publicações com comparações, falando sobre a história, sobre a urbanização de muitas cidades no Brasil e no mundo. Somado a isso, a gente tem um podcast quinzenal que ocorre falando principalmente sobre geografia e geopolítica, com foco um pouco no Brasil, mas também no mundo todo. E é claro, os podcasts são um pouco mais longos do que é aqui o caso do É Por Isso. Acho que vocês já perceberam que o meu tipo é um pouco mais extenso. Mas certas coisas precisam de muito tempo. Então dá uma olhada também no agregador de áudio que você preferir. Spotify, Apple Music, Deezer. Olha por GeoPizza. Você pode falar com a gente também por e-mail, por Instagram, por Twitter. O nosso e-mail é geopizza com 3z@gmail.com. E o meu nome é Rodrigo Zotz. Você pode me encontrar no Instagram, @Zotz com EZOTTES. E no Twitter, Zotz com I. O meu nome ele é com I realmente, viu? Mas no Instagram alguém pegou o nome com I e me fez pegar com I. Então no Twitter, @ZotzZO, 2 T's, I e 2 S's. Muito bem, Rodrigo. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Samuel, e obrigado a todos. Até uma próxima vez. Valeu, galera. Até semana que vem.